Conversando com o deputado federal Paulo Ramos, deputado federal, mais uma vez aqui no seu gabinete do Rio de Janeiro, nesse período pós-eleição e que eleição de primeiro turno, que a eleição continua em segundo turno, né? Deputado, apagão no Amapá. Dois assuntos. Primeiro, apagão da iniciativa privada no Amapá. E segundo, a justiça, que o senhor sempre denunciou pedindo o afastamento do ministro Guedes, e a justiça disse que não. Deixa eu dizer, eu estou insistindo em buscar informações. Eu quero registrar que eu também entendo que uma investigação não pode ser interminável. Agora, por exemplo, vou pegar um exemplo da eleição no Rio de Janeiro. E eu vou falar em homenagem a uma pessoa, a um diletíssimo amigo, embora seja de partido diferente. Lindenberg Farias. O Lindenberg Farias foi considerado agora inelegível nessa eleição em função de um processo de quando ele foi prefeito em Nova Iguaçu. Deixou de ser prefeito, já foi senador 8 anos, agora sem mandato, 10, 12 anos, 14 anos depois, é considerado inelegível. Ele conseguiu se eleger, não? Acho que não se elegeu. Se elegeu, não, se elegeu. Se tiver falando quanto, se elegeu. Se eu dizer, por que num programa social em Nova Iguaçu, enquanto prefeito, na distribuição de caixas de leite, tinha coisa da prefeitura. Foi considerado improbidade de mim. Abuso da máquina. Então, quantos anos depois, me lembro do Celso Jacó de Trejeiros, viveu o constrangimento de estar exercendo o mandato de deputado federal, que de dia estava no Congresso Nacional, à noite voltava para o presídio. Deputado, deixa eu fazer... Eu estou dizendo o seguinte, intermináveis investigações. Deixa eu só fazer uma parte, por exemplo. Com todo o mérito do primeiro turno, o Washington Reis está com uma liminar há 4 anos e não se vota em segunda instância. E ele também foi condenado em segunda instância, que é ficha suja, na ficha limpa. E o próprio Eduardo Paes, há 2 anos, está com uma liminar, concorreu ao governo do Estado. Então, por que essa justiça não decide? Eu lamento muito. Isso confunde o eleitor. Confunde. E tumultua o processo democrático. Tumultua. De qualquer maneira, era preciso... esse debate tem que ser travado na sociedade. A justiça eleitoral tem que ser mais ágil, de modo a não permitir a sobrevivência de situações que podem, em última instância, alterar o resultado, alterar a vontade, depois da expressão da vontade popular. É verdade. Não pode. Mas o que a questão do ministro Paulo Guedes e esse era o meu entendimento. Primeiro, entendendo que uma investigação não pode ser interminável, mas deveria ou poderia, né, a decisão judicial estabelecer um prazo para a conclusão e não arquivar. Mesmo assim... Só para quem não entendeu o que é isso, a coisa aqui, é a questão da participação dos fundos, mesmo anterior ao seu mandato, mas que agora está sendo investigado, não é isso? Só explicar para quem não acompanhou isso. É a operação Greenfield, sob a responsabilidade do Ministério Público Federal do Distrito Federal. O ministro Paulo Guedes era um dos principais investigados. Ainda a decisão cabe recurso, está em grau de recurso. Ainda não é uma decisão definitiva. Então, a coisa vai caminhar. Há, por exemplo, e eu tenho aqui, ainda não recebi cópia, e ainda não tem conclusão. No Tribunal de Contas da União, tem sobre 2 fundos que ele criou, e está nas mãos, cada um na mão de um ministro do Tribunal de Contas da União, ainda sem conclusão, porque causou prejuízo. FUNCEF, na Caixa Econômica, dos funcionários da Caixa, prejuízos graves. Então, o meu entendimento, e o PDT ingressou com a ação no Supremo Tribunal Federal, é que, além de eu defender
que houvesse um prazo para a conclusão da investigação. Dentro desse prazo, o ministro Paulo Guedes deveria ser afastado. Por quê? Porque as informações são prestadas por subordinados a ele no Ministério da Economia, pô. Sem contar, lamentavelmente, e é uma denúncia que faz o Ministério Público Federal do Distrito Federal, a Comissão de Valores Imobiliários, que não realizou a apuração solicitada pela Força Tarefa Greenfield. Somente disse que foram superavitários, performaram, assim que eles disseram. Mas teve o que performou e o que não performou. De qualquer maneira, eu não está encerrado o assunto. Estou insistindo. Continua. As coisas não estão encerradas. Por quê? Porque a equipe do ministro Paulo Guedes, a equipe que ele montou no Ministério da Economia, o presidente do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Central, cargos dentro do BNDES, pessoas ligadas a ele, não apenas na trajetória acadêmica, mas na trajetória empresarial. Então, pessoas que foram sócias dele. Pessoas que, então, é preocupante por quê? Porque ele, como ministro da Economia, vai perder o prestígio, preciso dizer isto. Ele está chiando, está tentando mobilizar. Vamos nos manifestar rigorosamente contra a privatização dos Correios e Telégrafos, da Eletrobras. Agora, para o Amapá, se a empresa fosse pública, estatal, a responsável pelo apagão, mas a empresa é privada, é espanhola. Lá no Amapá? Lá no Amapá. E a empresa que já assumiu no país inteiro várias distribuidoras de energia elétrica, que a Espanha, inclusive no Rio de Janeiro. Então... A Light é espanhola? Não, a Light era canadense, né? Era com a Braskem, que se transformou para o Brookfield. A Braskem, Brasil, Canadá. Aliás, a Light é um caso de escândalo. Quando faltavam 2 anos, quase 2 anos, para que a concessão revertesse gratuitamente para o controle do Estado brasileiro, durante a ditadura, Shigeaki Ueki era o ministro, fez uma negociação, o governo brasileiro pagou 2 bilhões à Braskem para antecipar a entrega da Light. Mas a Light está aí, a CEMIG, a Minas Gerais tem as ações, a Light ainda não está, mas tem participação de grupos estrangeiros. Fora da Light aqui, a espanhola. E a antiga Ampla, que agora é Enel, tem aí, tudo lá, está aí. Mas lá no Amapá, o apagão previsível, com relatórios chamando a atenção, não só a empresa não tomou providências, mas a agência reguladora, ANEEL, também não fiscalizou. E ainda o operador nacional do sistema também ninguém cuidou. Agora está lá um prejuízo grave para a população e o governo federal socorrendo a empresa privada com recursos públicos. Aí não dá. Quero saber o seguinte, quem é que vai pagar? E o prejuízo que a população está tendo? Estava vendo aparelhos desligados em hospitais, a pessoa da padaria sem luz para fazer o pão, perdendo tudo. Quem é que vai pagar esse prejuízo causado à população? E causado a todo o povo brasileiro. Também, por quê? É o contribuinte. Não só isso, tudo aquilo que está sendo investido lá agora para socorrer, vai aumentar o valor da tarifa no país inteiro. Cadê? Eu quero saber o seguinte, eu não ouvi a palavra do ministro Paulo Guedes sobre isso. Ele que é o defensor das privatizações, por que ele não mete a colher de pau dele para dizer agora? E a Vale do Rio Doce? Não é isso? Então, a grande questão, eu digo assim, quem quer botar a carta, mandar a encomenda, manda para o FedEx, não sei para onde. Deixa, o Correio tem competição. Não tem reserva de mercado.
não tem exclusividade. Tem outra HDL, tem outra empresa também de distribuição competindo com os Correios. Por que não? Deputado, falar em privatização, quando o senhor era deputado, exercia o mandato de deputado estadual, o senhor aprovou e foi a questão contra a privatização da SEDAI e depois, inclusive, foi para a Justiça derrubado o veto. E agora a Justiça derrubou essa questão que proibia a licitação. Mas pelo menos agora, pelo que se tem informado, parece que a privatização caminhou e vai ter licitação, deputado. Deixa eu em que ponto está? Aqui na Assembleia Legislativa, várias iniciativas minhas, inclusive substituindo a garantia. A garantia. Então, não há necessidade para cumprir o contrato com o Paribas, a lavanderia. É uma lavanderia. Esse banco tem representações em vários paraísos fiscais. É uma lavanderia. Mas para honrar o empréstimo, não precisa privatizar a SEDAI. Mas fizeram audiência pública em plena pandemia, sem a possibilidade de participação da sociedade. Muita gente deixou de... Encaminhei ao Ministério Público um abaixo-assinado de comunidades carentes que não tinham acesso à videoconferência. Não podia fazer. Uma audiência pública tinha que ser presencial. Não foi. Então tem várias... O Ministério Público está investigando. Mas a ação judicial que foi julgada na semana passada e que revogou a vigência, né, daquele dispositivo que está na lei, emenda de vários deputados. Eu não quero... Foi derrubado o veto. Claro, eu não quero me apresentar aqui como... Porque foi uma luta muito grande, a luta dos sedaianos. Eu estava no exercício do mandato, com mais agilidade e tal, consegui apresentar algumas emendas e alcançar êxito na aprovação. Mas tem recurso. A decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça, e a Procuradoria da Assembleia Legislativa vai entrar com recurso. Tem recurso. Quero mandar um abraço para o governador, que se mostra reticente. Por quê? Porque vai ser um prejuízo para a população, mas um prejuízo para o Estado. Como é que o Estado tem dificuldades financeiras e vai vender uma empresa que coloca nos 800 milhões no ano? Além de ser uma empresa. Vai lá ver, na AP5, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, que já está privatizado lá o esgoto. Vai lá ver. Eles ampliaram a rede de esgoto lá. Tem que ir lá ver o que eles fizeram. Mas estão recebendo a metade. Eles que assumiram o comercial, eles que cobram e eles que transferem para a SEDAI. Vai lá ver como é que está. Outro dia passou Santa Cruz, Sepitiba, situações de saneamento. Mas horrível. Mas não disseram na televisão que a responsabilidade é da empresa privada que assumiu. Eles colocam nas costas da SEDAI. Então mesmo em Niterói, na região dos lagos, também tem essa questão também, né, deputado? Dessas empresas que assumiram, né? Olha, Águas do Juturnaíba, Águas do Imperador, tudo quanto é águas. O mesmo grupo. Que estava no Lava Jato. Mesmo grupo. Muito bem. Niterói, e eu tenho que lembrar, Niterói vive uma situação hoje considerada melhor, uma espécie de herança que tem que fazer um tributo ao Jorge Roberto Silveira. Por quê? Caminho Niemeyer, Jorge Roberto Silveira. Está lá, aquele museu, não é isso? Bonito lá, servindo como referência turística. Verdade. Jorge Roberto. Médico de família. Jorge Roberto Silveira. Foi o primeiro a trazer médicos cubanos para a implementação do programa Médico de Família. Mas foi o Jorge Roberto, contrariando a minha posição na época no PDT, que entregou o saneamento básico de Niterói a uma empresa privada. E é apresentado como exitoso o acordo feito. Mas lá
Eles não estão tratando o esgoto. Eles estão tapando o esgoto. E eu digo, esgoto tapado não é esgoto tratado. É diferente. Basta ir na Lagoa de Piratinina. Vai lá ver. É verdade. Vai lá ver. Então, de qualquer maneira, a privatização não alcança, até porque a água é um bem essencial. Não pode ter lucro sobre a água. A pessoa tem que ter direito a beber água. Se não tem salário, como é que vai pagar a água? Vai morrer de sede. O empresário quer a privatização porque vender água é um bom negócio, né? É um grande negócio vender água. Deixa eu dizer, por que é um bom negócio? Tem que saber. Por que é um bom negócio? Vamos pegar a eletricidade. Vamos pegar o caso do Amapá. As pessoas estão suportando um suplício muito grande porque não tem energia elétrica. Não tem energia elétrica, que é um bem essencial, passou a ser. A água é essencial. A pessoa sem energia elétrica sobrevive, vai ter prejuízo. Morre se estiver no hospital e o aparelho não for ligado. Mas a água, se não beber água, morre. Se não beber água, morre. Eu sou de uma geração que você não é. Tinha bica d'água na rua. Você abria nas praças, você bebia água na conchinha. O deputado fazia campanha com a bica d'água. A bica d'água era a água vem sendo. É claro que é preciso priorizar o saneamento básico, mas com empresas públicas e estatais, não para ter lucro. Porque já disse, aí diz assim, é o discurso. O saneamento, água e esgoto tratado reduz despesas, cada um investido, são 5 economizados. Esse discurso já é desafiado. Todo mundo vai falar. Mas eles falam porque eles querem privatizar. Mas eles não falam do crescimento espontâneo das cidades, sem planejamento. Aqui no Rio de Janeiro... Desordenado. Você anda aí, vai vendo, e as pessoas vão ocupando, ou por necessidade, ou por... Você vê o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, vai lá ver quantos são os moradores originais, que já venderam, com contrato de gaveta. Porque, então, culpam a SEDAI. Eles não falam nas outras. Eles não vão nos outros municípios. Não vai. Aqui no Rio de Janeiro, capital. E a SEDAI é a maior, com o maior atendimento. Vamos ver o que a SEDAI faz. Isso. Deputado, infelizmente, nosso tempo acabou. Dá para conversar mais com o deputado federal Paulo Ramos aqui. Pode conversar 2 horas com qualquer assunto. Só então, para encerrar, para dizer o seguinte. A empresa de energia elétrica responsável pela tragédia no Amapá é uma empresa privada. É uma empresa privada espanhola que está em várias partes do país, com a cumplicidade, não tomou as providências que deveria tomar, com a cumplicidade da agência reguladora, que foi cúmplice aqui quando da instalação dos medidores centralizados, não é isso? Que a AMPA desgraçou a vida da população de São Gonçalo e outros municípios. Foi uma luta aqui na Assembleia Legislativa para denunciar. A mesma agência reguladora está lá, cúmplice das empresas privadas de energia elétrica. E agora o operador nacional do sistema, que tem lá a responsabilidade de transfere energia para cá, transfere para lá, todos sabiam. Os relatórios apresentados demonstram que sabiam e não obrigaram a empresa privada a tomar as providências. Deputado Paulo Ramos, até a próxima. Vamos lá, a luta continua. Segundo turno aí, mandar meus cumprimentos para os eleitos, né, democraticamente. Tanto vereadores quanto prefeitos. O meu abraço aos que participaram, mesmo não conseguindo a eleição, mas participaram do processo democrático. E quem não votou no primeiro turno, vamos votar no segundo turno. E fazer um apelo à compreensão, não é isso? À conscientização. É preciso participar. Por maior que seja, eu digo assim, você pode chegar lá e quebra a urna. Vai ter um prefeito, Rio de Janeiro, um prefeito e 51 vereadores. Vai lá, xinga a urna, prefeito e 51 vereadores. Não vai, um prefeito e 51. Vai lá, anula o voto, um prefeito e 51 vereadores. Então, é melhor tentar influir no resultado para poder cobrar depois. Até a próxima, deputado. A luta continua. Deputado Paulo Ramos, daqui a pouco a gente volta.